Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Sociologia do Pré-ENEM Legal, e vamos retomar aqui nossa discussão sobre segregação socioespacial. Venho aqui trazer uma resolução de questões para vocês e para a gente resolver essas questões, vamos relembrar o que é segregação socioespacial. É aquela ideia de quando você tem na cidade a sociedade dividida por classes. E é aquele bairro mais chique, com a maior infraestrutura, né? Um pessoal mais elitizado. E você tem bairros que tem pouca infraestrutura, às vezes nenhuma infra, tá? Então são bairros que não tem pavimentação, calçadas, tem problemas com tratamento de esgoto, água encanada, enfim. Então segregação é segregar, né? Separar a sociedade. Então para a gente ver como é que o Enem cobra, né, esses assuntos, vamos resolver aqui algumas questões e depois vocês assistem também, tá? Quem não assistiu a aula de segregação, vai dar aquela procurada aí no YouTube e assiste, tá? Ou na TV, se você estiver assistindo pela TV. Bora lá. Olha essa questãozinha aqui do Enem de 2017. A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país. Centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços. E a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Percebeu que no texto aqui, ele já traz no texto da questão essa ideia de separação. Então ele coloca ali no início do texto, né, mais desenvolvido, uma comunidade que vive numa região com mais infraestrutura e uma população que vive em regiões com menos infraestrutura. O texto já nos trouxe essa informação. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência de qual processo? Ou do processo de quê? Vou dar uma dica aqui para você que ainda não fez a prova do Enem e eu vou usar essa questão para dar essa dica. A maioria das questões do Enem são questões de complete a frase. Sabia disso? Aí você fala assim, complete a frase, isso daí eu estudava lá no infantil. Perceba que o comando dessa questão, ela termina sem pontuação. Ó, é resultado da ocorrência do processo de. Não tem pontuação nenhuma aí. E as alternativas começam com letra minúscula. Ou seja, a alternativa certa é a complementação desse texto, tá? Desse parágrafo aí. Então é uma questão de complete a frase. Isso vai servir muito, e a maioria das questões vem assim. Você está na dúvida na resposta, lê o comando e lê a alternativa junto. Se encaixar certinho, tem uma chance enorme de ser a resposta certa, tá? Fica essa dica. Então bora lá para a questão. A organização interna do aglomerado urbano, descrito, é resultado da ocorrência de qual processo? Ou do processo de quê? Expansão vertical? Expansão vertical, verticalização, construção de prédios. Não é o que a questão está dizendo. Da polarização nacional, essa questão de polarização nacional não cabe nessa discussão também, tá? Seria da emancipação municipal, aquela cidade virou município, né? Aquela região virou município, também não cabe a isso. Seria da segregação socioespacial, opa, o texto falou aqui de uma comunidade que vive de tal forma e outra que vive de outra forma. Então você tem uma separação no texto. Inclusive o tema dessa aula é segregação socioespacial. Então provavelmente essa é a resposta. E a letra E fala da desregulamentação comercial. Também não cabe aqui pra gente, tá? Então só pra gente confirmar aqui a resposta, letra D, segregação socioespacial. Lê em conjunto, ó. É resultado da ocorrência do processo de segregação socioespacial. Fechou. Pegaram a dica? Bora para a próxima questão aqui. Mais uma questão do Enem, obviamente. Questão 57 da prova de 2024. Essa daqui caiu na prova PPL, tá? Que é aquela segunda aplicação. Mas caiu em 2024 e algumas questões elas voltam de maneiras diferentes, mas o assunto é igual, tá? Então olha só essa questão. O direito social do cidadão, representado na charge, demanda a adoção de qual medida? Aí na charge vocês conseguem observar o seguinte, nós temos aqui alguns barracos, né? Numa área ali, tipo um bosque, uma área aberta, enfim, e eles estão sonhando com o quê? Com moradias, com casas. Então é aquela ideia, né, de querer ter uma casa. E ainda tem uma placa, né, nesse parque aí, nessa parte aí, dizendo assim, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Tá, direito tem, mas será que todo brasileiro tem sua moradia? Aí você tem uma contradição.
entendeu? Então, no lugar onde tem uma placa dizendo que todo brasileiro tem direito à moradia, tem várias pessoas sem moradia morando aí, tá? Então, olha aí como é que essa charge traz essa discussão bem legal. Então, para a gente ler de novo aqui o que é que ele quer, o direito social do cidadão, representado na charge, demanda a adoção de qual medida? Seria, aí aqui ele termina com a interrogação, começa com letra maiúscula. Expansão da jornada laboral, quer dizer que se ele trabalhar por mais tempo, ele vai conseguir uma moradia? Não é necessariamente essa discussão, né? Valorização do trabalho informal, aquela pessoa que trabalha sem carteira assinada, seria essa discussão? Creio que não. Ampliação do acesso à habitação, ampliação do acesso à habitação. Então você está aumentando a possibilidade de habitação, faz sentido. Construção de alojamentos públicos, será que construir alojamentos públicos resolve o direito à moradia? Edificação de condomínios elitizados. Cara, o condomínio já é da elite, já é elitizado. Não faz muito sentido. Então a gente consegue ver aí, claro que a resposta é ampliação do acesso à habitação. E aí as políticas públicas vêm para isso, tá, gente? Para garantir esse direito à moradia, tá? Questão tranquila, fácil, creio que vocês conseguiram resolver em casa aí também, tá? Vamos mais uma. Aqui nós temos a questão do Enem 2022. Repara que esse assunto vem sempre, né? Praticamente todos os anos tem. Após 7 anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheiro e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Repara que aqui ele traz mais uma vez a ideia da Constituição, tá? Então a nossa Constituição, ela preza por isso. Ele até cita aqui o artigo, tá? Então quando ele fala Carta Magna, é a Constituição de 88, né, que é a nossa Constituição mais recente. Então após o texto temos assim, ó. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para... Aí complete a frase mais uma vez. Para o quê? O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para fragilizar o poder público. Será que essa é a ideia, essa estratégia? Para fomentar a economia solidária? Para controlar a propriedade estatal? Para garantir o preceito constitucional? Ou para incentivar a especulação imobiliária? Gente, ele citou a Constituição. A gente quer que a Constituição seja cumprida, tá? Então, dessas daqui, o que a gente vai ter como resposta a mais certa ali, ó? Para controlar a propriedade estatal não faz sentido. Para garantir o preceito constitucional, parece que está muito certinho essa daí. Eu gostei muito dessa resposta. E as outras, ó, fragilizar o poder público. Ninguém quer fragilizar o poder público. Fomentar a economia solidária. É até interessante, mas ele não está falando da Constituição. Então aqui, para a gente, por eliminação, né, nós temos garantir o preceito constitucional. Ele citou a Constituição. Só que você pode pensar assim, mas eu não vi ele citando a Constituição, Humberto. Mas ele citou Carta Magna, tá? Então você sabe que a Carta Magna é a Constituição. E aí ele garantiu isso. Tranquilo essa questão? Deu para resolver tranquilo? Segregação socioespacial, muito importante para vocês. E eu espero muito que essas questões tenham ajudado vocês e venham a ajudar vocês para o Enem agora 2025, tá? Então, qualquer dúvida, procurem nós do Pré-ENEM Legal, estamos à disposição de vocês e eu espero muito, muito mesmo que vocês sejam aprovados esse ano e eu quero ver o sucesso de vocês, tá? Então fiquem com Deus, sou o professor Humberto Miranda, professor de Sociologia do Pré-ENEM Legal.